A paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Sou Sentinela Silvana, meu devocional hoje. Glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor me deu está aqui, né? Em livro de Salmos, 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor fala aqui para nós, aqui o quê? Pois será como as árvores plantadas junto ao ribeiro. O Senhor está falando, nessa hora, que a árvore plantada, mas se não tiver água, ela não tem como criar raiz. É a mesma coisa quando você pede algo para o Senhor. Se não tiver oração, se não tiver propósito, se você não tiver desejo no seu coração, não tem como a bênção vir. Não tem, porque a gente vai vencer a guerra. Mas as armas que o Senhor nos dá é o jejum, oração, propósito. É a fé. É a fé que habita em nós. Minhas amadas, uma árvore, para ela estar bem fixada na terra, ela tem que ser forte, firme. Mas também, o Senhor tem árvores que nos permite ver que as raízes estão para fora. Você vê a raiz da árvore para fora, mas ela também está firme. Porque quando é como é a nossa vida, quando você está fora da presença do Senhor, mas a sua raiz está plantada no Evangelho, está plantada em Jesus Cristo, está plantada em Deus, está plantada lá para você amanhã colher seus frutos. Não pense que você está com essa árvore de fora, com essa raiz de fora, você vai ficar de fora daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não! O Senhor é aquele que vai aprofundar a sua raiz. O Senhor é aquele que vai mexer a terra para lá e para cá, até aprofundar suas raízes. Como que ele vai fazer isso? O Senhor, ele te resgata, ele lança, ele manda rede, ele manda profeta, ele manda o que for preciso, mas o Senhor, ele fala, ele não te perde, ele não vai te perder na caminhada, porque se você levantou a sua mão e falou que aceita Cristo como o único e salvador da sua vida, pode ter certeza que ali você lançou a semente, e aquela semente gerou raízes, gerou frutos, gerou, a árvore, ela começa pelas raízes profundas ou era em terra plana. Aquela raiz, ela gera tronco, o tronco gera folhas, gera folhas e gera folhagem e gera flores ou frutos. O que depende que a árvore seja, qual é o propósito que Deus tem com aquela árvore, qual é o propósito que Deus tem com a sua vida, qual é o propósito que você se põe na presença do Senhor, qual é a raiz sua que está direcionada, aonde está o seu coração, aonde está o seu pensamento, aonde está o seu andar, aonde está o seu caminhar. Pensa bem, onde vou pôr a planta dos meus pés? Aonde? Olha, Jesus é lindo, minhas irmãs. A minha vida foi uma tortura muito grande. O livro Sentinela, o testemunho que eu dei, não era nem metade ainda do que o processo que eu passei na minha vida. Não é. Eu vim de lá de trás do catolicismo, vim passando, minha raiz foi enfincada em outro lugar. Até ela chegar a ser enraizada em Cristo Jesus, na palavra. Até que eu vi Cristo, eu levantei a mão, aceitei e pedi para Cristo viver em mim. Não eu viver em Cristo, porque existe diferença, né? Então aquela raiz
do passado. Olha, eu aceitei a Jesus bem lá longe, porque minha mãe falava que a gente tinha que aceitar Jesus. Quando um crente pede para você aceitar Jesus, levanta a mão e aceita com educação. A gente fazia isso, nós vamos aceitar Jesus. Mas o negócio não é esse, o negócio não é brincadeira, não. Depois que você aceita Jesus, depois que você conhece a Jesus, depois que você se prontifica em ser uma árvore na presença do Senhor, a criar raízes dentro do Evangelho, a criar raízes com Cristo, o negócio é diferente. O negócio é diferente, o trabalhar do Senhor é diferente, o mundo espiritual é diferente. Hoje em dia nós vivemos em constante batalha espiritual. Vivemos em batalha espiritual, mas nós temos Cristo Jesus que nos defende. Nós temos hoje o Salvador, o Cristo Senhor. Meu Deus, hoje eu clamo, o Senhor, Ele me ouve. O Espírito Santo, Ele habita em meu coração, porque quando conversamos com o Senhor com sinceridade, a resposta vem na hora. É difícil o crente fiel ficar sem resposta. É difícil o crente fiel ficar passando pela prova sem resposta. É difícil o crente enraizado. O crente que está enraizado na palavra, nas coisas que são do Senhor. É difícil ele passar numa prova e não glorificar o Senhor depois, e não testemunhar a bênção, que foi, não testemunhar os livramentos, não testemunhar o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo, e o que o Senhor vai fazer muito mais. O corpo meu está quente, quente, quente. Por quê? Quando eu começo a falar de Deus, falar das coisas de Deus, o meu corpo é uma resposta que o Espírito Santo está falando comigo e mandando eu abrir a boca e falar, e falar, e falar. Isso é uma reação do Espírito Santo dentro de mim. Sinal que o Espírito Santo está falando. Filha, não se detenha, filha, levanta sua cabeça, filha, você é raiz, filha, você já está enraizada, filha, não deixe de molhar, não deixe de molhar, eu tenho um manancial que passa por baixo, ao cheiro das águas, as raízes vai para lá e vai para cá, mas também se fortaleça, mas também me busque, mas também ore, mas também me clama, me chama que eu te atendo, aleluia! Aleluia! Como o Senhor é lindo, como o Senhor ele é esplêndido. Quando começamos a falar do Senhor, a gente não quer parar mais, porque é algo sobrenatural. É sobrenatural. Eu me sinto agarrada a uma árvore, aquela árvore que significa Cristo, apoiada ali, mas eu me sinto carregada no colo. Eu não sinto os pés no chão, eu me sinto carregada no colo. Mas eu sei que aquela árvore, ela está enraizada, ela está profunda, ela não está bamba. Não é quando você sobe numa árvore quando é pequena e de repente você está com medo de cair, não. Você sente quando você está na presença de Cristo, que você agarra aquela árvore, aquele tronco gigante. Imagine você se agarrada com Jesus assim, como uma árvore enraizada ali nas palavras, enraizada em Cristo. Imagina como é gostoso. Deus, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelas palavras que tem posto na minha boca. Muito obrigada pela raiz que tem dado para mim na minha vida. Muito obrigada, Senhor. Eu tenho que te agradecer, Pai querido. Por tudo eu ainda te agradeço. Eu te agradeço porque eu tenho boca para falar. Eu te agradeço porque eu tenho alimento para comer. Eu te agradeço porque eu tenho sede da tua palavra. Eu te agradeço por o Senhor me mostrar essa árvore, essas raízes. Eu vejo aquelas raízes bem branquinhas. Sabe aquelas raízes que tem raiz que você... aquela ervinha pequena que você coloca na água para as raízes criar assim, vai criando aquele borbulho de raiz. Tudo começa de pequenininho, até você chegar numa árvore grande, 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 que dê frutos. Então eu me vejo hoje naquela recipiente que está assim, cheio de água,
com uma arvezinha cheia de raízes ali. Meu Deus! Pronto para ser plantada. Pronta para ser plantada. Pronta para dar tronco, pronta para dar folhagem, pronta para dar frutos, pronta. Eu me sinto pronta para ser plantada. Aleluia. Você está pronta para ser plantada hoje, minhas irmãs? Hoje eu me sinto pronta. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele está te aumentando. As suas raízes estão sendo mais fixadas hoje, mais fixas. Fixas na palavra, fixas em Jesus. Fixa na sua fé. Que a sua fé possa aumentar a partir de hoje. Que a sua fé possa prosperar na presença do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor te guarde, te livra e te abençoa a sua vida, as suas raízes, que é sua família. Aleluia. Abençoe a vida de cada uma nessa tarde gloriosa que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos permitiu estar aqui falando dele. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada, meninas. Obrigado.